Consulto se há inscrito para uso da tribuna popular. Assim, senhor presidente. Temos duas inscrições para a noite de hoje. A primeira é do senhor Marco Antônio Rosa Ferreira. Ele representa a Associação dos Praças Policiais Militares da Ativa e Reformados do Estado de São Paulo. Ele vai abordar o tema interferência do Estado nas associações. Queria convidar o senhor Marco Antônio para adentrar ao plenário e pedir a gentileza que o vereador Paiva, por favor, o conduza até a tribuna popular. A nossa sede aqui em Piracicaba foi fundada em 2012, dia 7 de maio de 2012, só que é um trabalho que nós já viemos fazendo há um tempo, há cerca de 5 anos, e em parceria com a Comissão de Direitos Humanos dos Policiais do Estado de São Paulo, cuja presidente, Adriana Borgo, é uma parceira nossa, e nós estamos tentando atingir objetivos que deveriam ser os objetivos principais da Polícia Militar, baseados na Polícia Comunitária, que foi uma filosofia implantada no Estado de São Paulo há cerca de 7, 8 anos atrás, que deu certo no Japão há 100 e tantos anos atrás e que foi trazido para o Brasil com a intenção de unir a comunidade e a polícia na solução dos problemas de segurança. E nós vemos, nos dias atuais, aqui, principalmente aqui na cidade de Piracicaba, que é onde nós efetivamente prestamos serviço, uma grande limitação por parte dos comandantes, uma grande interferência do Estado na pessoa do comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, Major Adriano Esgrinheiro Nunes, e do comandante do CPI 9, que é o comandante da região. CPI 9 que representa 53 municípios, e do coronel César Branco de Araújo. Não sei se direto ou indiretamente essas pessoas têm obstacularizado grandemente o trabalho da associação. Inclusive transferindo, ameaçando, e o ápice desse maltrato, desse distrato do comando do CPI 9 e do comando do 10º Batalhão de Polícia Militar na pele dos integrantes da associação, ameaçando, transferindo, expondo a trabalho, expondo a risco de vida. No meu caso, eu consegui documentar isso. Na nossa rede social nós temos um site, appmaresp.com, e usamos uma fanpage do Facebook, e nós documentamos algumas dessas torturas, desses abusos contra os direitos humanos fundamentais dos diretores da associação, praticados pelos comandantes do CPI 9 e do 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Na sexta-feira, dia 20 do mês passado, eu fui colocado para trabalhar desarmado e sem colete balístico de segurança do quartel, na segurança do quartel, por 2 dias, no dia 18 e no dia 20. E no dia 20 nós documentamos isso. Em face desta documentação e da exposição do risco que eu estava correndo em detrimento dessa perseguição que nós sofremos, eu fui transferido de Piracicaba. Posteriormente fui transferido para a cidade de São Pedro, depois de ter trabalhado por 10 horas aqui em Piracicaba no dia 20, às 16 horas, eu fui transferido para São Pedro. E com um detalhe, devendo me apresentar no mesmo dia em São Pedro, sob pena de estar ausente, mesmo tendo trabalhado por 10 horas aqui em Piracicaba, e tendo levado a conhecimento da imprensa e publicado, tornado pública essa condição. Essa represália veio a cavalo, porque eu fui demitido essa semana, dia 12, fui demitido por atentar contra as instituições e atentar contra os direitos humanos fundamentais, como se eu não fosse a vítima desse atentado contra os direitos humanos fundamentais. E então nós tínhamos 7 diretores no início do ano, e todos eles foram forçados a se desligar sob ameaça, sob pena de demissão, de transferência. Inclusive o Robson, que está aqui com a gente, que é o presidente do Conselho Deliberativo, está ameaçado quando ele retornar de férias. Ele está de férias, dia 31 ele retorna de férias, será transferido e muito provavelmente vai ser instaurado um procedimento administrativo disciplinar contra ele, pedindo a sua demissão. Eles alegam que nós estamos ofendendo o Estado de Direito,
quando na realidade nós somos vítimas dessa ofensa ao Estado de Direito. Eu trouxe aqui alguns CDs com este meu processo. É um processo onde tem oficiais da Polícia Militar, e eu cito nomes, inclusive eu os denuncio dentro do âmbito da Polícia Militar, porque por ser militar, nós não podemos simplesmente pegar uma denúncia de crime e conduzi-la até o Ministério Público. Nós temos que denunciá-la no quartel. E eu fiz todas essas denúncias, documentei, protocolei num protocolo único estadual, e o comando não tomou providências, nem contra as pessoas que eu indiquei, que eu falei assim, olha, artigo tal do Código Penal, essa pessoa cometeu crime, eu acusei a pessoa de ter cometido crimes. Eles não apuraram, não encaminharam para o Ministério Público e, pelo contrário, ofereceram uma queixa-crime contra mim na Justiça Militar. O que eu queria deixar eu gostaria de pedir aos senhores, eu vou deixar esse material para que os senhores dessem uma olhada. Os senhores com certeza vão ver abusos gritantes. Numa ocorrência em que foi adulterado um boletim de ocorrência para me prejudicar, a pessoa declarou, posteriormente a pessoa assinar, saiu do local, eles foram lá adulterar a declaração, constando que a gente estava fazendo um trabalho que a gente não estava. Quando nós chamamos as pessoas dessas declarações, elas falaram, não, eu não declarei isso aqui, eu declarei até aqui, isso aqui foi complementado, isso aqui foi acrescentado na minha declaração, e mudava totalmente o rumo da declaração. Eu pedi documentalmente, os meus advogados requereram para que fosse desentranhado os autos, o boletim de ocorrência encaminhado do Ministério Público, foi negado com base nesse boletim de ocorrência. Eles instauraram esse procedimento demissório e foi publicado na terça-feira no Diário Oficial a minha demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Gostaria de deixar claro para todos os senhores aqui presentes, eu conto com mais de 15 anos de serviço, nunca fui punido, nunca cheguei atrasado, não tenho nenhuma punição, tenho láurea de mérito pessoal, medalha de valor militar, que é concedida pelo Tribunal de Justiça Militar, mediante um processo, como se fosse um processo crime. É um processo complicado, tem que ter vida ilibada, tem que ter uma série de requisitos. As minhas avaliações de desempenho são todas superiores. Tenho mais de 250 elogios na minha ficha corrida, mais de 250 elogios. Não tenho nada que me desabone. Fui prejudicado por ser vice-presidente do CONSEG, segundo DP, onde o tenente Munhoz, por determinação da major Adriana Esgrinheiro Nunes, foi determinado a ele que obstasse a minha permanência no CONSEG, porque eles queriam me transferir, e pelas normas da polícia, a pessoa que está fazendo parte do CONSEG, ele deve permanecer e trabalhar naquela área. Tem 2 policiais da área do CONSEG do segundo DP, soldado Verzotti e soldado Rafael, que requisitaram documentalmente para ir trabalhar na cidade de Santa Maria da Serra. O soldado Verzotti, ele mora, salvo engano, em Marília, e ele pediu transferência pelo artigo 130 da Constituição Estadual, porque a esposa dele é funcionária pública lá. Foi negado por falta de efetivo, alegaram falta de efetivo em Piracicaba. No entanto, ele fez um documento para ir para Santa Maria da Serra, que é o lugar mais próximo de lá. E sabendo da minha vontade de trabalhar na área do segundo DP, por fazer parte do CONSEG do segundo DP, não me transferiram para Santa Maria da Serra e deixaram o rapaz que quer ir para Santa Maria da Serra no segundo DP. Numa clara violação, inclusive, dos direitos humanos meus e dele. Então eu gostaria de deixar essa denúncia para os senhores e solicitar a interferência dos senhores, apesar, no meu caso, salvo recursos jurídicos, no meu caso já não vai ser mais necessário, mas eu sei o que estão passando todos os outros policiais que estão ajudando a gente, estão colaborando com a gente, estão sendo perseguidos, humilhados, dia após dia, e colocados em situação de risco e situação de constrangimento. Eu agradeço a todos os senhores. Permite uma parte, por favor? O senhor pode se preservar de não citar os nomes, mas houve alguma denúncia de Vossa Senhoria a um desses comandantes ou oficiais superiores de alguma irregularidade que gerou essa perseguição? Sim, senhor. Tem um um major da ativa. Ele está num cargo de alto comando no CPI, ele comercializa seus livros no interior do quartel. Eu fiz essa denúncia,
protocolei e encaminhei para o comandante do CPI. Tem um outro oficial que, durante este meu processo, ele cometeu falso testemunho. São 3 oficiais que cometeram falso testemunho. Um deles por 3 vezes seguidas. Num desses falsos testemunhos dele, ele menciona o delegado, ele envolve o delegado na história. O delegado foi lá, prestou depoimento e desmentiu. Nós pedimos, encaminhamos, eu denunciei essas pessoas. Eu falei, olha, esta pessoa cometeu tal crime, está capitulado em tal artigo. E não foi apurado, não foram tomadas providências. Eu tenho, inclusive, consta aqui na documentação que eu vou deixar à disposição dos senhores. Pode concluir, Siqueira. Pode concluir. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez e pedir aos senhores que intercedam. Com certeza não precisa escolher nenhum. Pode pegar qualquer policial que os senhores encontrarem pela rua e perguntar qual a situação que ele está vivendo. Muito obrigado, senhor presidente. Usou da tribuna o senhor Marco Antônio Rosa Ferreira. Antes de chamar o próximo, eu só gostaria de dizer que foi deprimente a situação do Marco. Eu vi no Facebook, trabalhando sem colete e desarmado. Então, veja só, na situação que está os policiais do estado de São Paulo sendo vitimados, como nós, todo mundo prova disso, testemunha, e expor a pessoa numa situação dessa. Também nós ficamos sabendo, na época que foi assassinado o policial, o Canuto, que naquele momento, lá no cemitério, já houve um tumulto por causa do posicionamento dos policiais dessa associação. Então, são coisas que, tendo em vista a gente entende a disciplina da Polícia Militar, mas eu acho que perseguição é completamente diferente de disciplina. Então, vários outros policiais chegaram, comentaram conosco o que estava acontecendo lá, e agora, na verdade, culminou com a demissão do policial Marcos. Né? Eu acho que são coisas que nós já temos que chamar o coronel aqui por outras questões que não foi ainda sanado. Eu acho que é o momento de a gente chamá-los aqui e pedir algumas explicações sobre essas questões. Eu acho que cabe à Câmara, sim, estar tomando essa posição, porque nós temos algumas informações, inclusive de quando saiu aquela questão daquela viatura numa empresa, já chegaram aquelas denúncias a essa casa. Eu até aconselho que eles encaminhem também ao Ministério Público. O Ministério Público é um órgão aí que está aí atento aos desmandos, os reclamos da população. Seria muito oportuno encaminhar-se ao Ministério Público. Devolvo a palavra ao vereador André. Senhor presidente, o senhor Marco Antônio Rosa Ferreira, ele representou na noite de hoje a Associação dos Praças Policiais Militares da Ativa e Reformados do Estado de São Paulo.